E hoje, no decorrer do dia, enquanto orava, falava com Deus, conversando com Deus, meditando em Deus, eu pedi a Deus que Ele me desse um texto, e de fato, com o meu testemunho existe um texto, mas o Senhor me deu um texto para poder ler com vocês nessa noite. Esse texto eu me identifico muito com ele, me identifiquei muito com ele um dia. Romanos 14, primeiro adiante, diz assim: o título da minha Bíblia diz assim: a tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus os recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Há vivos de Jesus aí, queridos, chamados para fora, portanto eu vivo, porque o Senhor me deu vida. Amém? Continua ali, ó. Versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Amém. Pastor Marco, ele fala uma coisa muito interessante. Irmãos, eu tenho que no meu coração o ideal não é que depois desse acampamento jovens vá para a nossa igreja, ou que jovens fiquem conosco, porque cada um já tem a sua denominação, já tem a sua igreja, o seu lugar de estar adorando, buscando e servindo a Deus. Mas eu acredito que o que Ele espera de Deus desse acampamento nas nossas vidas é o conhecimento, é o que Deus estará nos dando aqui, porque nós vamos prestar conta a Deus, querido. Saiba, você não é mais inocente, eu não sou mais inocente. O Senhor nos chamou para viver uma vida com vida, uma vida diante dEle, uma vida de paz, uma vida de alegria. Amém? Amém. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Aires, estou trabalhando aí com o pastor Rodrigo, com o pastor Marcos já há quase 8, 9 meses. Eles nos têm recebido como diácono na obra de Deus, em visão missionária. Eu vim como diácono de Assembleia de Deus Madureira, em Paranaí. Há 15 anos congregava ali. Mas existe um Aires também que não congregava em igreja, não gostava de crente, não acreditava em crente, não acreditava que existia uma razão e um motivo para ser crente. E por que crente era crente? Porque crente dava glória a Deus, fazia barulho, louvava e cantava daquele jeito. Para resumir, eu tacava pedra da igreja de crente que tinha perto da minha casa. Não sabia eu, depois estava aí como quase um Saulo virando um Paulo, recebendo pedrada depois pelo Evangelho, porque é assim que Deus faz. Ele pega aquele que não acredita, ele pega aquele que não entende, ele dá sabedoria e faz entender. Se você não entende, se você ainda não recebeu nada neste acampamento, saiba, você não vai sair daqui da forma que entrou. Você vai sair daqui sabendo e entender o que Deus quer da tua vida, porque Deus fez, Ele me fez entender o que Ele quer de mim. Amém? Irmãos, eu sou filho de uma mulher, que não tem como ser de duas. Na minha família nós somos em 3 irmãos e uma irmã. Pastor, não vi disso não, mas é cada um de um pai. É cada um de um pai. Minha mãe gostava de um forrozinho. Como é
ele testemunhando que tem uma história assim parecida. Eu falei, Deus, eu não posso pular esse pedaço do testemunho. Eu não conheço, nunca ouvi. E assim, nem o nome direito eu sei se é real ou não, mas só o primeiro nome que me disseram, porque não quiseram de forma alguma, nem vó nem mãe, dizer sobrenome, o segundo nome, dizia-se que era Augusto. Se é, eu não sei, querido. Dizia que era muito formoso, muito alinhado e por aí vai. Mas eu nunca ouvi. Eu sei que na cidade onde eu morei, Santa Cruz do Monte Castelo, tinha outros lá na mesma época que eu. Não foi só eu que ele fez. Ele fez mais alguns, deixou de presente e fugiu, porque disse que queriam preparar para ele lá. Então aí veio eu, nascido de mãe solteira, de uma família da minha mãe, uns 12 irmãos. E aí imagine, a situação não era boa, a situação não era das melhores. Nasci eu já quase morto, nasci eu já quase sem vida. Ô pastor Marcos, eu não te contei esse pedaço, mas eu conto agora em nome de Jesus. Posso, né? 10 minutos a mais, obrigado. Ele falou que pode. Irmãos, nasci eu quase sem vida. Minha avó, querido, eu não estou fazendo menção de religião aqui, viu? Minha avó católica deu osso, mas não deixava de ser alcoólatra. Era botequeira e trabalhava no ginásio de Santa Cruz do Monte Castelo. E minha avó, querido, quando a situação apertava, eu quando criança, eu lembro que ela levava na benzedeira, eu lembro que ela levava na macumbeira, eu lembro que ela levava lá naquele pessoal que mexia os pauzinhos assim, falava, não, o cara lá vai te ajudar e coisa e tal, mas você tem que fazer a sua oferenda. E não foi diferente na minha vida. O meu nome é Aires José dos Santos. Aires José dos Santos. Lindo nome, né? Mas eu não sabia por que do José, e muito tempo eu tinha vergonha de José. Até conhecer a palavra de Deus, eu tinha vergonha do nome José. Aires, na escola chamavam de Aires. Eu ficava invocado com aquilo, mas passou. Eu cresci, graças a Deus, aprendi. Mas aí eu me invocava com José. Quando as pessoas descobriram que tinha José, pensavam que Mateus eu ficava com vergonha. Só que daí, no longo dos anos, a minha avó se revelou. A minha avó me disse e contou que quando eu estava nascendo, eu nasci quase morto. Ela não tinha o que fazer, pegou minha mãe também quase morrendo. Pegou os dois e carregou para onde? Para o centro. Em vez de carregar para a igreja, onde ela ia, porque não, ela carregou lá para o centro de Macumba. Chegou lá, pastor, o que o camarada falou para ela? Falou, olha, eu consigo que esses dois não morram, mas para eles não morrer, você tem que pôr o nome dele de Zé Pilintra. Aí minha avó falou, de jeito nenhum. Você tem que fazer. Aí minha avó concordou, na frente dele ali concordou. E minha mãe melhorando, eu acredito porque pela misericórdia de Deus, não por causa da oferenda do camarada lá. E aí quando a minha mãe veio a melhorar, e minha avó olha para ela e fala, olha, vocês melhoraram, mas vocês estiveram quase mortos. Eu tive que fazer um trabalho aí para vocês poderem não morrer. Ô querido, muito obrigado, deixa eu abençoar que benção. É tão gostoso fazer isso, eu fico maravilhado quando eu vejo alguém fazendo. E aí, queridos, o que acontece? Minha mãe olha para minha avó de jeito nenhum. Meu filho, meu primeiro filho, vai ter nome de guia, como é que chama aí, gente? De Exu, Zé Pilintra, misericórdia. Aí minha mãe disse, não vai ter esse nome não. Se quiser, põe o José, que Zé Pilintra não. E aí diz eles que o José tinha que ficar por causa disso. Mas eu creio que Deus transforma a maldição em bênção. Então é José, porque José foi pai de Jesus. José foi aquele escolhido lá no Egito, foi governador do Egito. Então eu me contei lógico com José, porque José foi homens poderosos na palavra de Deus. Então isso aí para mim já é passado, mas faz parte da minha vida. E até então, vamos lá. O camarada oferecido, a mãe não aceita o nome de José Pilintra, então foi Aires José dos Santos, e o José dizia que era por causa da oferenda do camarada que não deixou ele morrer. E segue a vida. Vem eu, vem meu irmão. O segundo eu conheci o pai, o terceiro eu não conheci o pai, e o quarto eu conheci o pai, que esses dois intervalos aí a gente conheceu o pai de dois, que é o do segundo irmão e o da última irmã. Esse aí a minha mãe conviveu com eles, mas também não deu certo. Ela seguiu a vida dela, graças a Deus agora é operada, viu pastor? Pode brincar bastante lá que não vai ter mais filho de outro pai. Então, assim vem. Agora, pastor, o senhor falou um negócio hoje, eu não concordo, tá? Com todo carinho. Eu fui criado por mãe e nunca tive esse jeitinho. Viu? Respeita, pastor. Eu sou homem de Deus, eu servo de Deus. E quando dava mundo era namorador, viu? Não era correto, não.
família, mas está comigo na casa do Senhor. E aí, nesse ano, eu espero a visita deles em nome de Jesus. Irmãos, seguimos. Ai, Jesus, ajuda aqui, Senhor. Ajuda aqui. Eu falei com o pastor Rodrigo hoje. O pastor Rodrigo gosta tão bonito quando o pastor Marcos sai do testemunho, sai da pregação, pega alguém de volta, e depois volta de novo, continua pregando. Eu falei, Jesus, me dá isso. Um pouquinho que eu saí, eu já estou perdido onde eu estava. Mas Jesus é bom, irmão. Aguenta aí, já sai. E aí, irmão, vamos mais crescendo. Criado por mãe. Mãe não foi mãe e pai. Diarista, para variar, como minha avó foi botequeira também. E minha avó, além de botequeira e trabalhava no ginásio, ela era quem consumia o seu próprio produto. Ela comprava o salário do ginásio, botava lá e ela mesmo consumia. E muito católica minha avó. Me levou no retiro, pastor, que eu fui no retiro uma vez, que negócio extraordinário, achei interessante, tinha um povo orando, um povo clamando. Acontecia de tudo lá, o negócio era bonito de ver. Eu não tinha conhecimento de nada. Tive com ela lá, mas com o longo dos anos, depois que o Senhor me trouxe, eu pude ver que religiosidade não nos leva em lugar algum. Se levasse, minha avó não tinha morrido alcoólatra, não tinha feito aquele monte de cirurgia de cortar pedaço de orelha, fazer uma coisa, fazer outra, e mexer os pauzinhos no centro de macumba, no pensador, querido, para com isso. Eu acredito que ninguém tem essa frase, mas se você, meu Pai do céu, teu Pai te tem, oriente ele, não dá em lugar nenhum. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, e agindo Deus, quem dirá? Antes que houvesse tios, eu disse, eu era. Então, assim como o pastor Marcos perguntou esta manhã, desde o ventre, o Senhor já projetou a nossa história, e a minha não foi diferente. E vamos crescendo, morando aqui de Monte Castelo para Paranavaí, de Paranavaí estava com minha mãe, quando a coisa esquentava aqui, eu ia para Monte Castelo para minha avó, e assim ficava. Chegou um tempo que a gente foi crescendo. Infelizmente, dei muito trabalho com minha mãe, muito mesmo. Vou resumir aqui, preciso resumir, dei muito trabalho com minha mãe. Olhava na escola, o Rio de Guimarães, quem conhece Paranavaí, em frente à Praça Chica, a janela era grandona, eu pulava a janela, saía da escola e ia embora. De Paranavaí eu fui expulso nos 3, 4 colégios. Expulso. Era bagunça, era só bagunça. Então eu fui expulso, literalmente. Aquele tempo lá não foi bom. Confesso, não foi bom. Senti a presença, pastor Mário, de uma pessoa paterna, de uma voz grossa, de um punho firme. Minha mãe, querido, quando eu comecei a me enturmar com aqueles amigos que quando os nossos pais veem a gente se enturmando com eles, chamam de vagabundo, aquele pessoal que não presta. Minha mãe, quando ela viu eu me enturmar, começar a me enturmar com esse pessoal, lá com 11, 10, 11, 12 anos, ali perto da Guarda Mirim, minha mãe, ela batia muito, para vocês terem ideia. Eu creio que era o demônio que tomava o homem, viu? A criança, o menino, viu, pastor? Que eu quebrava todo dia os vidros de casa do tijolo. Quebrava, fazendo aquilo, dei trabalho com minha mãe, só Deus para ter misericórdia. Já pedi perdão, viu? Tá tudo direitinho, minha mãe me ama, eu amo ela. Hoje é uma bênção. Bênção de Deus para minha vida, e eu creio que eu para a vida dela ainda mais um pouco, porque eu sigo a Deus e busco pela vida dela, amém? Irmãos, fui conhecendo aquele outro caminho, o caminho do pessoal que não veio para o caminho que a gente veio para esse acampamento. E aí, quando a minha mãe não conseguia mais bater, quando ela batia não resolvia, por eu fugir, por eu correr, por eu dormir em cima do telhado, dormir em cima de água que ela não me pegava para bater, ela pediu para o meu tio bater, porque eu dormi na casa de um cara, e esse cara no outro dia nós íamos embora para Curitiba de carona. O cara mexia com droga, mexia com uma coisa, mexia com outra, nós íamos embora para Curitiba, eu dormi na casa da avó dele, uma quadra para baixo da minha casa. Minha mãe tomou conhecimento, pediu para um tio meu que é pedreiro. Não, o cara é outro não, o cara é forte. Aqui não tem ninguém assim como ele, sabe? Não tem ninguém aqui que eu possa mencionar que vai ser como ele. Ele é um pouco mais forte do que a gente tem aqui. E aí ele bateu a porta. O camarada atendeu e falou: vim buscar meu sobrinho, eu sei que ele está aqui. O cara foi lá na hora, eu tive que falar grosso pra caramba. Pegou lá e falou: o tio está lá na porta, sai lá, vai falar com ele. Quando eu cheguei, ele já mudou assim, ó. Bendito foi o dia que ele fez isso, viu?
Levou, queridos, eu para casa de minha mãe. Chegou lá, eu tomei uma surra que eu não quero nem lembrar de quando foi, porque foi surra, viu, pastor? Eita surra abençoada. Aquela foi a surra que o pai nunca me deu. Eu recebi do meu tio. Nunca deixei de amar ele. É a presença paterna que eu tenho. Não que bater resolva, mas eu estava, querido, desiludido. Sem uma presença paterna, só vendo mãe trabalhar, cuidando dos meus irmãos. Estava totalmente desiludido. Não tinha projeto, propósito, estudo, não tinha nada. Não tinha nada, querido. Nada. Vamos embora. Os anos se passam. Eu mudo para o lugar mais chique de Paranavaí. Eu mudo para a Vila Operária. Tem alguém de Vila Operária? Eu não tenho nada contra a Vila Operária, viu? Eu amo aquele lugar e creio que Deus tem uma grande obra missionária dentro daquele bairro. Viu, pastor? Vou fazer uma ração evangelística naquele lugar. Em nome de Jesus. Mudo para a Vila Operária. Ali eu vi a coisa feia. Eu que costumava bater, ali eu apanhei muito. Eu corri de 30, 40, 50, eu corri até de 60 moleques para bater. É, gente, é real, é verdade. Um dia que eu saí, porque fui buscar mais voltinha, quando eu estava voltando para o meio das casas, já tinha lá 3 amigos meus, moído no pau daquela galera, com mais de uns 30 peão batendo. Então, querido, deixa eu te dizer, Deus, quando eu digo que Deus tem cuidado de mim, às vezes as pessoas acham que é um mero comentário. Não é, querido. Deus tem cuidado de mim. Assim como eu creio que Ele tem cuidado de ti, amém? Amém. Queridos, seguindo, Deus me livrou de muitas coisas quando rapaz, quando jovem. Me deu muitos livramentos de briga, de morte. Andei amado. Nunca fui assim para dizer, foi ladrão. Não, andei com quem roubava. Roubei, né? Andei com quem roubava, roubei. Andei com quem bebia, bebi. Andei com quem fumava, o pastor Marcos disse hoje, fumei. Andei com quem cheirava, aí eu tive medo, eu não cheirei. Na pedra naquele tempo não tinha. Então era maconha, rachixe, que rachixe é a loja da maconha, e a cocaína. Então a cocaína eu vi, cheiraram na minha frente, ofereceram, mas a cocaína, Deus não me deixou provar. Porque oportunidade eu tive, mas na maconha eu me afundei. Vendo o pastor falando aqui hoje, eu falei, meu Deus, misericórdia. Era daquele jeitinho, pastor. Ou o trem do diabo, irmão. Só Deus para ter misericórdia. O ser humano diz que o cara é inteligente, viu, pastor? É inteligente se estiver na igreja, porque se estiver lá é muito burro, viu? Pelo amor de Deus. Além de fumar um trem que vai acabar com a sua vida, tem que fazer careta para usar. Bom, se você tem um uso, filho, pelo amor de Deus, presta atenção, isso é ridículo. Deixa Deus fazer a obra da tua vida. Larga essa prática, porque Deus não te quer usando essa porcaria. Ah, irmão, você fez tatuagem, eu fiz. Minha mãe não consentiu. Mas eu dava trabalho à minha mãe, vocês lembram? Eu dava trabalho à minha mãe. Minha mãe não consentiu com nenhuma tatuagem, mas quando ela foi trabalhar, eu dei meus filhos, falei, vamos aí, cara, vamos aí. E ele, falei, dói, quem já fez aí? Não dói? Dói. Irmão, agora você quer ver doer? Foi eu ver os irmãos do WhatsApp, eu não sei falar o WhatsApp, né? Então, os WhatsApp, os irmãos do WhatsApp. Ah, eu não sei se eu faço outro, não sei. Ô, irmão, quem não Jesus essas coisas, Senhor? Irmão, eu fiz na ignorância, não faz na sabedoria de Deus, não, meu santo. Ô, deixa Deus cuidar de ti. Não é isso também que queremos nos deter. Vamos embora para frente. Estou terminando, irmão, estou terminando. Ai, Jesus, onde é que eu parei? Já eu me lembro. Quiser ajudar, ajuda aí. Na tatuagem. Minha mãe foi trabalhar, quando voltou, o camarada já estava tatuado. Purinha na perna. Quem falou, não sei olhar na perna, o que significa? Maria sabe disso. Dizem que quem tem palhaço no corpo, isso é porque. Mandou o policial, querido, eu nunca matei nenhuma formiga. Deus não permitiu. Andei armado, andei cortando a cinta, dali elenco, quando eu consegui, todo cheio de conquista, toda achando que era mais, cheguei lá, eu lembrei que eu consegui. Aí ela, o quê? Eu levantei assim e derrubei. Tromadão, irmão. Ela, Jesus, quanto mais eu oro por esse cara só me aparece com coisa pior. Consegui um tijolão de maconha. Eu consegui!
Isso eu já estava em Vila Operária. Em Vila Operária, eu lembro, a gente veio se conhecer um pouco depois. Mas a gente ainda se conheceu quando eu estava já aprofundado, já estava arraigado, já estava entronizado no meio do que é uma galera não do bem, ou seja, a galerinha do mal. Eu já estava junto com eles, eu já andava com eles, vivia com eles, eu tinha os amigos do bem, tinha aqueles amigos também de infância, que quando os caras veio de São Paulo, eu comecei, olha querido, isso é muito importante. Quando eu não comecei de alegre não, e nem foram levar lá na porta da minha casa. Não foi não. Quando eu comecei, deixa eu te dizer isso aqui é interessante a gente voltar um pouquinho. Veio uma família de São Paulo morar em Vila Operária. É apelido, não faz sentido dizer ou não, ninguém vai conhecer o cara era de São Paulo, o apelido dele era Macarrão. Macarrão era o apelido do cara, era um cara vivido, um cara experiente, de repente era até um cara fugido da polícia e a gente não sabia. Chegou ali com o negócio de futebol. Vou treinar o futebol, vai citar, não sei o que, reuniu aquela molecada ali na vila, não gostava só de jogar o futebol. Nesse futebol ele aprendeu uma coisa, molecada. 2 dos meus amigos não aceitaram. Eu que, muito do burro, mais uns outros, quase 10 outros burros, partindo, não, vamos provar esse negócio. Os primeiros ele deu. E depois, quem já usou aí? O primeiro é dado, e o segundo é? Não. O segundo você tem que se virar, querido, para conseguir. E aí, várias coisas vão acontecendo. Então, cuidado com os convites, cuidado para onde você é convidado, cuidado para onde você vai. Olha, que mal aluno, eu vou ali jogar bola com macarrão. Não sabia que o macarrão era um traficante. Ô mãe, eu vou ali no aniversário na casa da Joaquina. Não tem nenhuma Joaquina, né? Eu vou ali, mas no aniversário da casa da Joaquina. Não minta não, querido. Não tem a prática da mentira. Porque eu vou dizer para ti. Eu creio que não há excelência nisso, pastor, mas eu fui perito em contar mentira, viu? Mas eu contava mentira, irmão, para escapar da situação difícil. Eu chego lá, eu conto a parte desse testemunho. Eu acredito que foi a da mentira mais descarada que eu contei para uma pessoa, porque ele estava me procurando, e antes que ele tentasse me encontrar, eu me apresentei a ele como outra pessoa. A gente chega lá. Em Vila Operária, eu conheço o macarrão por um convite para jogar bola. Ali eu passo a usar maconha. E dali a minha vida, que já não era muito boa, e eu já dava pouco trabalho para minha mãe, agora eu dou o trabalho dobrado. Diga aí para o seu irmão, cuidado com os convites que você recebe. Aquela festinha de aniversário. A princípio é só festinha de aniversário, mas lá vem os aparatos de volta. A Elaine foi numa festa de aniversário comigo, querido. No começo que a gente estava se conhecendo, não era um namoro ainda, né? Já era. Era quase um namoro, era esse tal do ficando. Ela foi comigo no aniversário. Era eu e mais 2 amigos que estavam fazendo aniversário. Mas eu insisti que essa mulher bebeu um golinho. Como eu insisti? Bebeu? Não bebeu. Fez eu sair do aniversário, ir com ela comer um lanche, tomar um refrigerante e levar ela embora. Não bebeu, não se corrompeu, resistiu firme na fé. E o Senhor deu vitória. E deixa eu te dizer, querido, deixa eu dar uma paradinha aqui. Outro dia o pastor pregou, fez uma citação e porque eu não entendi, aí eu pulei. Eu, pastor, eu casei aqui do lado. Mas não é que a minha esposa era do lado, o tribulado era eu, tá? A minha esposa era uma serva de Deus, era uma mulher que já buscava, era uma moça de Deus que já buscava a Deus, que já caminhava nos caminhos de Deus. Os seus pais, toda a vida assim, de quando ela tomou conhecimento de vida, já estavam na igreja batista, já serviam a Deus, então ela já tinha uma experiência diante de Deus. Ela não aceitou o convite, ela não aceitou beber. Quando a oportunidade chegar para ti, o Senhor te dá a escolha, não aceite. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te falar, não são as minhas palavras aqui hoje não, isso é só um alerta. O Espírito Santo de Deus, ele te fala, não vá por esse caminho. Então saiba dele, desviado do inimigo, porque ele é sujo e astuto, e o que ele quer é nos derrubar. Mas nós louvamos a Deus, porque está conosco aquele que tem todo o poder e todo o domínio sobre a minha e a tua vida, amém? Pastor, eu não tenho hora, eu nem vi que hora começou, mas o Senhor dá uma dica aí. 9h08. 9h30, né, pastor Carlos?
Amém. 9h25 a cada, irmãos. Irmãos, deixa eu seguir. Passei a usar droga. Briguei, bati, apanhei, muita coisa aconteceu, Deus livrou. Conheço Elaine. Quando eu conheci Elaine, muitas outras pessoas já tinham falado de Cristo para mim, mas eu não estava ouvindo. Elaine com jeitinho, mulher sabe fazer as coisas, não sabe, irmão? Sabe, mulher de Deus sabe fazer as coisas com jeitinho. E Elaine com jeitinho falou de Jesus para mim. Eu era tão ignorante, eu era tão grosso, que se o meu irmão, ou de repente o irmão dela trupicasse, eu era tão ruim, irmão, que eu conseguia dar risada. Hoje Deus me faz ver que isso é vergonhoso, quem ri, de quem trupica, de quem se machuca. O que a gente tem que fazer é se conmover, procurar ajudar. Oi, está tudo bem? Hoje eu tenho essa visão, antes não, antes eu tinha um coração tão ruim, eu fazia dar risada, querido. Dava aquela risada da coisa ruim. Sabe o que ela pregou para mim? Deixa eu te dizer. Hoje, quem estou levando flor para minha esposa hoje? Eu ia subindo aqui, eu não pensei em levar flores para ela, aí eu vi a flor. Quando eu vi a flor, eu puxei ela e cheirei. Ai, Deus. Aí eu falei, eu sei que não pode, mas eu vou quebrar um galinho. Quebrei um pequenininho e levei para ela. Sabe por quê? A Elaine, quando a gente estava se conhecendo, namora, não namora, eu sentava lá na muletinha da casa dela, e ela olhava para mim e falava assim, gostoso, olha aquela linha amarela, aquela linha rosa, olha aquele pé, é diferente. E ela falava dessas coisas para mim, porque eu era ignorante demais, eu era grosseiro demais, eu era bruto demais, irmão. Pensa no cara ruim, era ruim, pensa em ruim, multiplica por quantas vezes você quiser, era ruim, o cara era ruim. Era tão ruim que os crentes que têm via operária, umas irmãzinhas que tem lá, depois que Deus me trouxe para sua casa, me fez entender que Ele tinha uma obra na minha vida, eu comecei a caminhar no caminho de Deus, aí o irmão olhou para mim um dia e falou, irmão, posso te falar um negócio? Pode, irmão, fica à vontade, vai ser, pode falar, pode. Irmão, eu louvo a Deus pela tua vida, ter sido resgatado pelo Senhor. Por quê, irmão? Porque antigamente, irmão, quando você vinha desse lado da rua, eu atravessava para o outro lado, de tanto medo que eu tinha de você, porque pô, era feio demais, irmão, era doído até de olhar para você. Irmão, isso é o que o adversário faz nas nossas vidas, quando não buscamos a Deus, quando buscamos caminhos que não nos levam a Deus. As pessoas tinham medo de mim. Eu pareço uma pessoa que dá medo, menino? Fala sério. As pessoas tinham medo de mim, irmão. É sério isso. Tinham medo de mim. Aí Elaine começou uma campanha de oração na casa de uma missionária, a irmã Sideni, para cima do campo da Vila Alta. Tinha uma senhorinha lá, ela começou uma campanha de oração lá, e ali foi 2, 3 anos orando pela minha vida. Depois de 2 anos eu comecei a ir, né? Depois de 2 anos eu comecei a ir nessas campanhas. E lá Deus foi falando comigo, foi trabalhando comigo, mas quando aquela irmã me viu, ela falou, misericórdia, missionária, experiente na presença de Deus, ela olhou e falou, meu Deus, o que é isso, minha filha? O que você está caçando para você? Gente do céu, calma, não vai em lugar nenhum. Mas ali, na casa dessa irmã, depois de mais um ano de oração, eu dobro nos meus joelhos, reconheço o Senhor como o único suficiente, Salvador da minha vida, e dali para frente eu começo a servir o Senhor. Ela era de Madureira, eu não era de lugar nenhum. Ela me deu o endereço da igreja dela, mas a Elaine era na Batista, então eu fui com a Elaine na Batista. Mas eu cheguei lá, o meu histórico não era muito bom. Quando o pastor me viu, a Elaine já fazia uns dias que não ia na igreja, porque estava cuidando da sobrinha dela, cadê a Thalita? A Thalita lá, a Thalita era recém-nascida, quando eu estava me rendendo aos pés do Senhor. E aí eu fui para a igreja de Elaine, como a Thalita nasceu de cesariana, Elaine ajudava muito a mãe da Thalita, minha cunhada. E por isso ela subiu dentro da igreja. Quando ela aparece com aquele vagabundo, aquele maconheiro, aquele briguento na igreja, o pastor bateu de público. A igreja tinha umas 50, 60 pessoas, né? Umas 50, 70 pessoas. Ele falou assim, ô namoradinho da Elaine, você só para dar um pouquinho para ela vir para a igreja. Irmãos, naquele dia, naquela semana eu tinha me rendido aos pés do Senhor. Ele me bateu de público. Eu falei, não pode, o cabelo está falando na boca do pastor dentro da igreja. Não pode. Irmão, aquilo para mim foi a mesma coisa que falar. Sentei lá, já está batendo aqui, que Deus é esse? Nem deu tempo, nem esquentei, nem ouvi uma pregação ainda. Era uma casa de oração, irmão. Aí quando eu cheguei na igreja, eu comi uma paulada. Esse pastor, nós tivemos várias experiências com ele depois, sabe? Mas isso aí não vem ao caso agora. Seguimos, irmão.
Não fiquei em igreja batista. E um dia eu e a Elaine discutem, um dia eu e a Elaine briga, e eu saio sozinho sem rumo. Eu quero Deus, eu vou para a igreja, eu quero Deus, e fui para lá na Assembleia de Deus. Chego lá, a irmãzinha me abraça. Irmão, você recebe Deus, eu aceitei lá, cadê a irmãzinha dela? Me dá um abraço gostoso, me mostra um lugar no banco, fala que eu sou muito bem-vindo, me deu aquele abraço tão gostoso, e por 15 anos eu fiquei lá. 15 anos eu estive lá. Na verdade foram até um pouco mais, só que teve um intervalo aí. Teve um intervalo nesse meio. O que aconteceu? Com um ano de convertido, deixa eu ver aqui, 98 namoro, em 99 recebeu a profecia. A Elaine recebeu a profecia do Matias de São Paulo, que nunca me viu. Que se ela tivesse se consertado com o seu namorado, o seu namorado seria morto e seria morto na frente dela. Uma tia dela de São Paulo que teve em nossa igreja final de 2014. Ela veio fazer uma visita e o pastor Rodrigo assinou. O senhor lembra, pastor Rodrigo? O senhor lembra que o senhor assinou a carta de visita da missionária Luzia? Lembro. Tia da minha esposa. Ela veio, querido, praticamente 16 anos depois, ela veio nos fazer uma visita. E ela, quando eu não a conhecia, ela entregou uma profecia para ele, que se ela tivesse se consertado com o namorado que tinha, eu nunca tinha visto, que eu seria morto e ela iria ver. Desconcerto é pecado, é estar fora da presença de Deus, é estar fora da vontade de Deus, porque Elaine foi criada na igreja, criada no mundo, mas ouvia a palavra de Deus, recebia a palavra de Deus, fui para a igreja, e em 98 me batizei, em 99, finalzinho de 98, em 99, antes que eu tomasse aí, vamos dizer assim, a minha primeira ceia praticamente, não tinha um ano, querido, de convertido, me batizei. Eu arrumei um serviço e trabalhei em São Paulo. Quando eu fui trabalhar em São Paulo, o camarada me provocou por 3 vezes. E nessas 3 vezes eu não resisti. 2 eu superei. Na terceira eu não resisti, eu briguei com ele. Eu briguei com ele, já foi o motivo de me afastar da igreja. Em 99, em 98 eu sou batizado, em 99 eu vou trabalhar fora e afasto da igreja. Querido, aqui é o princípio, é o espaço onde vai se cumprir a profecia da qual Deus me livra da morte. Eu disse a vocês que eu era muito briguento, né? E uma das minhas brigas em minha casa, meu irmão levantou uma mentira lá, minha mãe deu razão a ele e quis brigar comigo. Eu tentei matar meu irmão. Tentei. Meu avô entrava na frente, a faca corria, meu avô pulava naquele barrigão para trás e falava: ui, meu filho, para. E foi aquele escândalo. Resumindo, a gente sai para fora de casa, meu irmão, o que eu consegui fazer foi dar um soco muito bem dado na cabeça dele. Saímos para fora de casa, eu olho para o lado de casa. É casinha popular, tem lá a senhorinha, aquele furdunço, aquele barulheiro, a senhorinha lá está lá, olhando no vitorzinho, para ver se entendia o que estava acontecendo. Do lado da casa ao lado, o ignorante, tomado pelo diabo, querendo matar o irmão, na frente da minha casa tinha tijolo, tinha calçada, tinha tijolo. Ele pega o tijolo daquele lá. Desculpa aí, João. Ele pega o tijolo e lança, pastor. Ele lança o tijolo, graças a Deus, o tijolo não acertou ela, mas acertou a armação do vidro. A armação do vidro entortou o vidro, quebrou o vidro, cortou a cabeça dela, ela caiu lá dentro, a casa trancada. Tiveram que socorrer um colega meu do mal, que já dorme, e não sei eu se dorme em Cristo, porque quando ele morreu ele não estava bem, ele estava muito mal, estava drogado. Se morreu em Cristo, não sei. Esse colega, ele olha para mim e fala: esse negócio vai fechar, isso vai encher de polícia, vamos sumir daqui. Ele me pega, me arranca dali, eu querendo continuar brigando com meu irmão, porque aquilo para mim não significou nada, só taquei um tijolo e pronto. E estou ali querendo brigar, ele me pega falando: sumir daqui, isso aqui vai encher de polícia. Ferveu a viatura, parti embora, fui me escondi. No outro dia vinha a intimação. Aí a minha mãe fala: chegou o escrivão, veio, o oficial de justiça veio, trouxe a intimação, a gente vem na delegacia comparecer, porque você tem que resolver a situação que aconteceu. Arrombaram a casa da senhora, socorreram ela, graças a Deus ela ficou bem. Senti muito por isso depois, quando o Senhor nos trouxe a luz da sua palavra, mas na época também, tudo que foi estragado precisou ser pago. Trabalhei, paguei hora comunitária, trabalhando no tiro de guerra, não ficou nada sem pagar, tudo foi pago. Mas, vamos lá, quando eu vou para a delegacia com a minha mãe,
a gente senta lá, eu assim, minha mãe assim, e o escrivão está lá. Aí eu dizia que eu dava trabalho para minha mãe, né? Quando o camarada falava comigo, o escrivão falava comigo, eu queria falar com ele de qualquer jeito. E aí minha mãe não é assim, fala com ele, pai, mãe, eu falo do jeito que eu quero. Quando eu falei 2 vezes assim com a minha mãe, ele olhou para mim e falou: se você falar assim de novo com ela, eu vou te pegar na cela. E como já era do lado do camarada, minha mãe me corrigiu de novo, eu dei um esporro para ela, ele veio, pegou eu por aqui assim, ó. Eu vou pedir para você não, ô Diego. Pegou eu assim? Levou. Aí ele foi levando, quando ele está levando, eu falei: Jesus, não falei isso, não vamos saber o nome de Jesus. Eu falei: que é isso? O cara vai me jogar na cela. Ele me levou para o Corrói, Moriel. Não foi Moriel ainda não. Moriel, ele me levou para o Corrói, me deixou no corredorzinho ali. Gente, quando eu chego no corredorzinho, como eu já não era muita boa pinta, no corredor, não, tem um corredor assim, depois tem um outro assim, né? Tem os dois assim. Ali eu comecei a ver umas caras conhecidas. Quando o cara me viu, eu vou te matar, você chegou aqui! Ele está pro lado de dentro da cela, eu estou pro lado de cá, eu estou no corredor. Aí eu falei: bom, já estou pro lado de fora, eu posso fazer barulho. Para com ninguém não, rapaz, você vai ver que te mata, sou eu! Morrendo de medo. Tava morrendo de medo, entendeu? Pensando: mãe, me tirou aqui, me deixou aqui. Mas eu não podia ficar, eu era mal. Mal coisa nenhuma, irmão. Era um coitado que precisava de Jesus. Irmão, vamos resumindo. Quando o camarada está me levando, sabe o que ele fala para mim? Sabe o que ele fala para mim, irmãos? Eu não falei para você desrespeitar sua mãe? Você sabe quem eu sou? Não, senhor, não sei quem eu sou, não. E carregando. Eu sou filho daquela senhora que você tacou a pedra na janela dela e por ela. Dá risada não, querido, isso é sério. Isso é sério, dá risada não. Vai escutar aí, tem mais. Vai ver, Moriel. Aí, querido, depois que eu saio dali com toda a papelada para poder reparar o dano que eu fiz, reconhecendo, pedindo perdão, em público, no portão, pagando, minha mãe pagando para mim, janela, arrumando vidro, arrumando tudo, reparando tudo, pagando tudo. Aí eu comecei a tomar conhecimento da família dela. O filho eu já conheci de perto, escrivão do segundo. O genro dela, eu não vou citar, mas o Ariel sabe quem é, da civil também. O genro dela é de lá também, Ariel. Não é o Ariel, mas o genro dela é de lá também. É da civil também, tá bom isso aí. O genro dela é da civil também. A filha dela, ele trabalha no fórum. Tem um outro filho que é militar. Um outro era pedreiro e um outro vidraceiro. Será, irmão, que eu coloquei a mão em bom lugar? Era para estar vivo aqui hoje, querido? Diz para mim, era para estar vivo aqui hoje? Foi a mão na caixa dele, irmão. Não era para estar vivo, não. Civil, militar, escrivão, trabalhava dentro do fórum, pedreiro para fazer a cova, e vidraceiro para apanhar no espelho aqui, já é zumbista. Não, isso é sério. Isso é sério. Aí os anos passam, querido. Os anos passam, não. Aí eu saio da delegacia, vou trabalhar no tiro de guerra, vou pagar as coisas, mas também está fresco ainda, a situação está fresca. A situação está fresca. Aí ele encosta, o Moriel, ele encosta a viatura na esquina da minha casa, tinha uns 7 a 10 caras aí na esquina da minha casa. Ele encosta e pergunta: ô, alguém conhece o alemão, o cara que mora antes que o menino não respondesse, eu falei na frente: quem, senhor? Quem que o senhor está procurando? O Aires? Um rapaz que mora aqui nessa casa aqui? É esse aí mesmo que eu estou procurando. É ele aí? Eu falei: não, ele não está aqui não. O medo me fez criar uma mentira ali na hora. E enquanto ele encostou o carro ao lado, eu ó, e ele estava com a esposa dele do lado. Na hora que ela me conhecia, eu conhecia ela. Na hora que ela viu eu mentindo para ele, ela não teve ação, ela ficou parada. Ela não se manifestou. Quando ele encostou o carro, eu corri, voltei e correu. Eu acredito que ela contou para ele, e ele já voltou cavucando com esse carro para trás. Eu subi em cima de uma casa, porque ele já era muito artista, tinha os caminhos certos, e fiquei deitado em cima de uma casa de construção. E ele ia para lá e para cá aquele carro. Eu falei: estava com raiva em mim. E a pessoa só fala para ele que eu sou lá, você queria fazer comigo? Mentir porque era mentiroso, e mentir porque estava com muito medo da reação daquele civil.
Tinha muito medo. Fala, olha, o camarada está pronto, mas ele tem medo. Tem medo, pastor. Vamos seguindo, gente. Essa situação se resolveu. As coisas aconteceram. E vamos embora. Esse tempo, eu já te namorava, eu já namorava, não faça isso não, crente. Não quero sua prova dessa não. Caça não, Jesus tem jovens lindos e maravilhosos aí na igreja do Senhor, que trabalham, que oram, que buscam. Amém, irmãos? Não tem? Não tem esse tribulado como eu, senão, porque como eu fui, é só Jesus por causa, viu? Ele tem que ter muita fé para poder ver Deus fazer, esperar Deus fazer a obra e preparar para casar com ela. Querida, eu afasto da igreja. Eu afasto da igreja, fico um período fora. Nesse período que eu estou fora da igreja, depois que tudo isso aconteceu, eu vou pulando aqui a parte que a gente mandou um crente para a UTI, um colo do cérebro. Por conversa de amigo, que ele tentou atacar ele, coisa e tal e coisa e outra, a gente compra uma briga de um amigo, uma mentira de um amigo, vai lá e bate no crente, quase mata ele, o camarada vai para a UTI, colo no cérebro, os irmãos deles querem me matar, mas Deus mais uma vez não permitiu, Deus mais uma vez me livra. E quando esse rapaz sai da UTI, ele vai até a minha casa com outro rapaz que era amigo dele, meu, e o camarada chega na minha casa, bate palma, eu saio lá de madrugada, 10 horas da manhã. Olha, o que você quer? Olha, você tem um amigo aí que quer falar com você, você conversou para mim? Tudo bem? O cara não estava na minha frente, estava do lado. Quando o cara apareceu, eu quase caí das pernas. Eu olhei assim, André, você está ficando louco, por que você trouxe esse cara na minha casa? O cara olhou para mim e falou, não, eu só quero conversar com você. Por que você quer na minha casa, cara? Ele falou, eu vim aqui para te pedir perdão. Eu vim aqui para te pedir perdão e te dar minha vida. Eu tenho a Bíblia até hoje, queridos. A gente quase matou o cara não fez nada pra gente, foi para o UTI, ficou com os irmãos deles quiseram me matar, eu e o outro amigo, mas como querido, eu vou dizer, quando o diabo te pega para tentar fazer, ceifar a tua vida, ceifar a tua alma, você pode estar em 10, ele só apronta você. Tudo que acontecia de ruim no operário, só apontava para mim. Tudo. Assumiu a meia na casa da vizinha. Aí eu fiz a bola. Tudo ia contar para mim. Mas Deus, quando Ele guarda, operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Estou acabando, pastor. Vamos lá, irmãos. Deus me livra mais uma vez. O rapaz me pede perdão, me dá a Bíblia, eu chego para a Elaine, você entendeu? O que esse cara está fazendo? O que é isso? A Elaine era a tradutora. A Elaine era quem traduzia essas coisas da igreja para mim, porque eu não entendia, não compreendia. Era ignorante, era grosso, era bruto. E ela me explicou. E isso ela foi pregando. E aí, chega o chamado dia da morte, dia do cumprimento da profecia. Elaine estava grávida, esse era o conselho que eu citei. Elaine estava grávida, particularmente grávida, está infectada, fora da igreja, e eu não estava fora, não estava em comunhão. Não estávamos casados, ponhamos os carros na frente dos bois. Fizemos errado. Estava do jeito que a profecia foi entregue. Eu deixo uma certa noite a Elaine na casa dela, que era em frente à minha, esquina com esquina, deixo ela lá no quarto, uma noite muito quente, muito calor. Os primeiros meses de jogo, quem aqui é mãe sabe disso, é muito difícil. Os primeiros meses de gestação é muito difícil. Eu deixo ela no quarto da casa dela e vou embora para minha casa. Só para ela, depois eu volto aí. Mas não voltei, por quê? Eu recebi uma visita. 3 camaradas. Um que era o mandante, e 2 que eram os executores. Calor, hoje está calor, né? Mas eu estava com frio, acho que fiquei um pouquinho muito por causa do nosso pancada de alguém no campo. É bem luz, mas eu vou tirar. Aí, querido, o camarada chega lá, em 3 pessoas na casa da minha mãe tinha um boteco. Chega em 3 lá, manda chamar, minha mãe chama, os caras estão esperando pro lado de baixo, eu desço. Ele falou, chega aí, vamos conversar, você me entregou, eu estava preso por isso. Aí os caras fazem assim para mim, eu hoje nós veio te buscar. Aí eu falei, não pode. Eu falei, não entreguei ninguém. Pensa num cara que bancava fidelidade até para vagabundo. O camarada uma vez falou uma revolta na minha cabeça assim, falou, fala quem é fulano, fala quem é cimano, fala onde é que seu amigo está morando. Eu falei, não falo. Fala, quando ele ameaçava, eu fiquei com um pouco de medo, eu falei, ele está morando no Morumbi, mas na verdade o cara nem morava, sei lá. Só falei pro cara para ir embora. O cara foi embora, corri e fui embora para o outro lado.
Nunca entreguei ninguém, querido, nunca entreguei amigo. E o camarada veio me acusando, falando que eu tinha entregado ele, por isso ele tinha ficado preso determinado tempo. E aqueles dois caras menores que ele tinha levado para me ceifar. Os dois caras estavam armados e daquela noite, particularmente, querido, não passava. Não tinha condições de passar. Mas até então, eu estou tentando, com as minhas palavras, passar para esses caras que eu não devo nada a eles. E nada eles aceitavam. Aí eu pensei, lembrei da profecia. O Espírito Santo me fez lembrar da profecia, que se ela tivesse dele, ela tivesse consertado, Deus ia tirar da função. Aí eu pensei, não é a profecia, porque ela não está vendo. Ela está lá no quarto dela, passando mal, praticamente já dormindo. Eu pensando comigo lá fora. Então, se não é a profecia, esses caras não vão me matar. E estou tentando me justificar para os caras. Nada do que eu falava dava certo. Minha irmã apareceu e falou assim: menina, sua filha? Eu falei: não. Aí eu falei para ela: ela vai para dentro. Ela foi embora para dentro. Aí ele falou: vamos descer para baixo. Eu: não, cara, eu não devo para você. Vamos conversar. E nada de conversar. Até então eu falei: não é a profecia. Quando eu olho para o portão da casa da Elaine, eu vejo ela lá assim, ó, no portão. Ô irmão, quando eu vejo essa mulher no portão, aí eu falei: é o cumprimento da profecia. Eu vou morrer. E aí eu começo a chorar 4 patos. Em cada canto do olho descia uma lágrima. Aí na hora que eu vi, eu falei: vai cumprir a profecia. Vou partir. Não vou ter chance. Estou fora, estou desconcertado. Ela está ali, está vendo, vai acontecer. O que eu faço? Aí eu já conhecia Deus, mas eu estava distante de Deus. Eu já tinha ido para a igreja, eu já tinha sido batizado, estava fora. E aí, querido, o camarada que ouviu a palavra de Deus, ele se torna sábio e inteligente, porque o Senhor, ele instrui a quem ele quer usar, a quem ele quer tratar, a quem ele quer cuidar. E eu lembrei das poucas ministrações, das poucas pregações que eu ouvi, quando falava a respeito da oração feita com fé. Aquela oração sem voz, sem palavras, só no pensamento. Aquele camarada falando que ia me matar, Elaine lá, o cenário completo. O cenário estava pronto. Era só o camarada da arma e queimar. Eu faço aquela oração, só eu e Deus, chorando muito já nessa hora. O camarada ali falando um monte, nada do que eu falava servia. Eu oro e falo: Deus, se o Senhor me livrar desse momento agora, Pai, eu volto para a tua casa, eu caso, volto para a tua casa, põe meus pés dentro da tua casa, de lá nunca mais eu saio. Fiz a minha oração. Quando eu faço a minha oração, eu olho para esse rapaz e falo: olha, você está vendo aquela moça lá? Apontei para o portão. Aquela menina que apareceu não é minha filha, não. Aquela moça lá é uma moça, uma serva de Deus, está esperando um filho meu. Eu tomei a posição na hora de servo. Eu sou um servo de Deus, eu estou na igreja tal. Eu tinha igreja, saí da igreja. Eu sou um servo de Deus, estou na igreja tal. Ela está esperando um filho meu. A gente vai se casar. Eu não tenho nada, cara, com a tua vida. Depois que eu orei a Deus, poucas palavras que eu disse, ele olhou para aqueles outros dois e falou: vamos embora. Os caras olharam e falaram: como? Não vai embora não. Ele falou: vamos embora. Ele: como não? Ele vai matar o cara. Como não? Vamos embora. E saiu andando. Os caras teve que obedecer e foram andando atrás dele. Eu corri para os braços da Elaine chorando e falei: Elaine, ia acontecer. A gente tem que voltar para a igreja, a gente tem que se casar, porque eu falei com Deus ali, eu assumi um compromisso com Deus ali no meio daquela rua, que eu ia me consertar, ia casar, ia voltar para a igreja do Senhor. Irmãos, a gente se casa, volta para a igreja, os anos passam. Estou terminando, pastor, estou encerrando, não vou nem fazer citação bíblica mais. Tinha algumas aqui para fazer que correspondem ao texto, mas eu não vou fazer. A gente se casa, volta para a igreja, o pastor nos recebe, tive convite de outras igrejas, não atendi para fazer o meu casamento, para se consertar, para trabalhar em outras igrejas. Eu falei: não, eu caí lá, é lá que Deus vai me levantar. Eu vou voltar, é lá, a vergonha ficou lá, é lá que nós vamos se consertar. O pastor nos recebeu, nos acolheu, nos ponhou a trabalhar de novo. Depois desse tempo, trabalhamos em Vila Alta, dirigindo igrejinha ali com a minha esposa, na falta de um presbítero, como diácono, atendemos ali por 1 ano. Trabalhando na obra de Deus. Os anos passaram. De 99, em 2000 eu me caso. 99 é a profecia, em 2000 eu me caso.
Confirmação da profecia, 2014. Essa irmã não vem. Essa irmã vem aqui. Ela vem aqui. Em 2011, deixa eu só um pulinho aqui. Em 2011, volta em 2011. Em 2011, eu coloquei aqui, ó, revelação da encomenda, sogro. Meu sogro foi fazer um serviço na cidade aí. Sabe quem estava lá? O vidraceiro. Sabe quem o vidraceiro falou para o meu sogro? O filho daquela senhora? Ô, e aquele vagabundo que tinha lá na rua da sua casa? Já morreu? Como é que está aquele cara? Que cara, um polaco assim, que morava assim, que aconteceu assim, com a senhora assim? É esse aí mesmo, rapaz. Ô, rapaz, aquele cara lá tá bem, cara. Ô, rapaz, aquele cara lá escapou, hein? Eu paguei para mandar matar aquele cara. Eu não tinha entregado ninguém, eles estavam levantando falso testemunho, sendo usado pelo diabo para tirar a minha vida. Eu não tinha entregado ele. E por essa razão, Deus trabalhou no coração dele, fez ele pegar aqueles caras armados e foi embora. Ele estava sendo pago para ceifar a minha vida. E aí o meu sogro olha para ele, meu sogro, um servo de Deus, olha para ele em 2011 para 2012 e diz: você sabe esse rapaz que você está falando? Hoje ele é pai de 3 lindas crianças, é um homem trabalhador, é um servo de Deus, trabalha na igreja de Deus, é um homem de Deus. O cara é outro, não é essa pessoa que você viu um dia. O cara ficou com vergonha, abaixou a cara, porque ele fez uma revelação praticamente problemática para ele. Aquilo, quando meu sogro trouxe isso para a nossa família, falou para mim, para minha esposa, eu chorei. Eu chorei porque o Senhor não nos deixa enganados de nada. O Senhor não nos deixa passar enganado de nada. Por favor, Elaine, minhas filhas, filho, desce aqui. Estou encerrando, pastor. Eu creio que o Senhor vai nos dar a oportunidade para fazer isso de uma forma que a gente consiga se expressar melhor. Irmãos, sobe aqui, por favor. Irmãos, aí vamos lá. Eu tomo conhecimento que a minha vida tinha sido encomenda. Você fora da presença de Deus, você é um pacote, você é uma encomenda. A palavra de Deus diz que João 10,10 que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus, Filho de Deus, Ele veio para que eu, você, nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. Bonitas, saudáveis, formosos. Deus faz assim. Ele usa as coisas vis desse mundo para confundir as formas. Deus faz assim. Deus faz assim. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha projeto, eu não tinha nada. Eu não tinha esperança, não tinha raiz, não tinha nada. Eu estava, meu irmão um dia olhou para mim na igreja e disse: se você não estivesse aqui hoje, filho, onde você estaria? Eu olhei para ela e falei: ô, Manalva, essa senhora me socorreu uma vez com o braço cortado, quase morrendo. Eu falei: olha, Manalva, essa resposta a senhora sabe onde eu estaria? Ela falou: eu sei, filho, ou era preso ou era morto. Mas Deus, querido, Deus confunde. Deus confunde, querido, a sabedoria do homem, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria de todo o homem. Deus cuida de mim, cuida de ti. Deus tem cuidado de mim e tem cuidado da minha família. Deus mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou os meus caminhos. E se você entrou aqui com dificuldade, saiba, há poder na mão do Senhor para mudar a tua vida antes de voltar para casa, restaurar o teu lar, a tua família, a tua vida, seja na sua parentela, onde for. Há poder nas mãos do Senhor para fazer qualquer coisa, porque tudo é possível ao que crê. Eu criei, e o Senhor me deu uma família, em nome de Jesus.